dia, primeiro ano, tudo bem? Então, vamos para o nosso segundo vídeo, né? Vamos retomar um pouquinho daquela atividade, eu espero que todos tenham feito, né? Se não fizeram, vão lá no Classroom fazer, que ainda dá tempo, né? Eu pus um prazo, mas esse prazo pode ser revisto. Daqui a pouquinho eu vou postar as recuperações também, beleza? Então, no primeiro exercício, vocês viram estoicos e neoplatônicos. Então, como eu falei para vocês, o professor está fazendo uma linha histórica da filosofia. Depois disso, ele começou a ver a filosofia medieval. O que é? Ela está lá entre o século XII, XIII e ela está muito centrada na religião, certo? Então, as questões na filosofia medieval, elas sempre estão relacionadas a Deus, ou como nós podemos agir para agradá-lo, ou como é que nós podemos prová-lo, e principalmente a questão principal, né, que vai ser colocada pela posteridade, pelos historiadores da filosofia, é qual é a relação, qual é a possibilidade de eu conseguir juntar, unir a razão e a fé. Será que a razão contribui para a fé ou será que ela prejudica? Será que se eu acabo deixando a razão falar demais, será que a fé não se cala? Então essas questões vão dividir os autores lá. Agora a gente vai começar um período bem diferente, que é o da modernidade. A filosofia moderna, ela vai ter outros problemas, outras questões que não as da filosofia medieval e nem a da filosofia antiga, né? Mas não é assim, primeiro veio a antiga, daí depois veio a medieval, depois a moderna, sem motivo. Não. Vocês podem ver com a prof de história lá, que a história sempre deixa uma continuidade, né? Você pode falar em rupturas dentro da história e continuidades. Então, toda mudança de pensamento, ela é causada, ela é provocada por algo que aconteceu lá na história. Então, a gente pode ver isso, como isso vai ocorrer. É importante, primeiro ano, em estudar a história da filosofia, é você pensar o que é que aconteceu, o que as pessoas foram percebendo para que esse pensamento se modificasse. E é esse cenário que a gente vai ver aqui na segunda atividade de vocês. Vejamos, tá? Cenário, contexto histórico. Vocês têm lá na aulinha do prof, né? Da aula Paraná. Você tem um cenário do período medieval em que nós tínhamos pouco saneamento básico, tínhamos muitas mortes, a expectativa de vida assim, nossa, uma pessoa velha, idosa, tinha a minha idade. Sim, mais ou menos isso. Então é um período que vai ser conhecido como período das trevas, né? Coincide com o período em que a religião estava dominando, né? Então, o poder e a religião são os mesmos. É só você perceber, sempre o pensamento estava voltado para a religião, a arte estava voltada para a religião e assim por diante, né? Aí surgem pessoas que vão acabar, sem querer, contribuindo para que essa era vá terminando, né? Eu estou falando do Galileu, do Copérnico e do Newton. Lembrando que são exemplos emblemáticos que estão ali numa corrente de pensamento, mas que são os que ficaram mais marcados pela história, beleza? Então, Galileu coloca lá, mostra que o geocentrismo, a ideia de que a Terra está no centro, ela está errada. Na verdade, quem está aqui é o Sol que dá luz e calor para todos os outros astros. E nós estamos onde? Aqui, num lugar qualquer, dentre os outros planetas. Parece pouco? Primeiro, é uma descoberta científica muito grande, né? Não à toa ele quase foi parar na fogueira. Segundo, você coloca o mundo e o ser humano, principalmente, em outro lugar de importância na escala do universo. Porque até então, no período medieval, o ser humano era o mais importante, né? Para Deus, digamos assim. Ele tinha colocado o ser humano numa relevância, porque a Terra estava no centro. E agora a gente vê que não mais. Nós somos um ser, somos um planeta dentro de vários outros planetas, dentre vários outros planetas.
não temos nenhuma especialidade. Copérnico e consegue provar com os instrumentos, consegue demonstrar isso, né? Então, mais um abalo naquelas certezas que tinham sido conquistadas. Agora, a gente tem novas dúvidas, novas ideias e pensamentos e principalmente novas questões, né? Por isso que a filosofia ela tem que mudar o rumo dela. Então, se o ser humano não é mais o mais importante para Deus, talvez nós mesmos devêssemos voltar o olhar para nós. Quer dizer que a gente não conhece quase nada do que nós somos e do que esse universo guarda para nós e do que a Terra, né, tem a nos oferecer e como é que ela funciona. Talvez todas aquelas certezas que eu havia conquistado não sejam mais corretas. O que acontece fica bem nítido no exemplo do Newton. O Newton, ele está questionando a Deus? Não. O Newton, ele está questionando, por exemplo, quais são as causas de que a Terra não está no centro? Não. Ele começa a pensar, né, como vários cientistas. Não, agora a gente tem que descobrir como funciona esse mundo e qual é a nossa forma mais segura de conseguir saber essa verdade a partir da experiência. A experiência vai ganhar uma importância muito grande nesse período que vai aproximar um pouquinho a ciência da filosofia. Calma, elas ainda não são a mesma coisa, mas elas vão estar próximas. É a ideia de que, puxa, aqueles saberes que eu tinha conquistado, todo mundo, pensa, um período bem grande, né? Até o século XIII ali, acreditava-se que a Terra estava no centro. Depois, quando vai iniciar o período da filosofia moderna, lá para o século XIV, muda tudo. Então é um grande abalo das estruturas. Eles têm que repensar isso e aí vai entrar. Não, eu tenho que saber com segurança, eu tenho que ter certeza do que eu estou sabendo e por isso eu vou usar a minha experiência e para que isso seja correto, que eu consiga ter certeza, eu preciso de um método, né? Olha lá, coisas da ciência, né? Método, experiências e certeza, busca pela certeza. Essas coisas vão estar aliadas, né? Ah, mas por que não é igual à filosofia? Porque a filosofia, ela vai estar na base disso, né? Ela vai estruturar qual é esse método, ela vai estruturar quais são as questões importantes a serem feitas, beleza? Então agora, na modernidade, a preocupação é o ser humano, vai entrar o antropocentrismo. Lembra, isso inclui o período do Renascimento, dos pintores, do Michelangelo, das tartarugas ninja, né? Michelangelo, Donatello, Leonardo, esqueci de um, Rafael. Nesse período, o saber sobre o ser humano vai entrar no principal, né? Por isso que a gente fala que passou do teocentrismo para o antropocentrismo, beleza? Nesse cenário, então, vai começar a se estudar tanto a anatomia quanto os astros, né? Isso vai ficar muito em voga. Isso eu acho que é um tema muito importante para a gente pensar em várias questões que estão na atualidade, porque hoje em dia ainda a gente tem um pensamento moderno, né? De que o progresso vai nos levar a melhor, a tecnologia também. E aí, como é que a gente está pensando esse ser humano? Isso é bem complexo, tá? É isso, pessoal. Estudem, façam com calma. Qualquer coisa, mandem mensagem pra mim. E beijos. Tchau. Tchauzinho. Tchau, tô beijando uma bexiga.